Eu quero enfatizar mais esse encontro pela manhã sobre algo que me veio agora cedo, antes de acordar e meditando. Você sabe que muitas pessoas são paralisadas e não contêm êxito na vida porque se preocupam com aquilo que as pessoas vão falar. Estão preocupadas com aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito. E é claro que nós devemos cuidar da nossa imagem e dar um bom testemunho. Mas eu ser paralisado pela opinião alheia, eu preciso mudar a minha vida. Não que as pessoas mudem a respeito do que elas pensam de forma negativa a meu respeito. Você consegue compreender o que eu quero te passar? As pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão pensar, vão falar. Repito, é claro que eu tenho que me preocupar com a minha imagem, com o meu bom testemunho. Não é isso que eu estou dizendo que você deve viver de qualquer maneira, mas que você deve se preocupar com aquilo que você estabeleceu como regra de conquista e de felicidade para a sua vida. Existem pessoas que compraram uma roupa, colocaram, chegou na esquina, alguém disse, essa roupa não ficou legal em você. Ela é afetada por esta opinião, volta, tira esta roupa e se não se dominar, nunca mais bota aquela roupa e depois esta influência negativa fica permeando a sua mente como uma fortaleza e ela diz, eu não uso mais esta roupa, realmente ficou feia mesmo. Assim num corte de cabelo, cortou o cabelo, achou muito bonito. A vizinha diz assim, nossa, mas você ficou horrível com esse cabelo. Eu não gostei. Gente, mas você gostou. Você está se sentindo bem. E depois se vê feia e horrorosa diante do espelho, dias a fios até o cabelo crescer por causa da opinião alheia. Mas você não se sente bem assim? Você não está bem assim? Quer ver uma outra coisa que tem afetado a vida das pessoas? Ela saiu daquela igreja aonde os irmãos ainda usam coque, nada contra. Aonde os irmãos não usam bermuda, só usa calça comprida, nada contra. Aí ela passa agora na sua liberdade e não na libertinagem. Quando ela vê aqueles irmãos, ela fica com vergonha. Não. Eu não saio na rua de bermuda. Por quê? Porque eu era daquela igreja ali. Os irmãos vão me ver assim. Ora, você está sendo afetado nas suas convicções por causa da opinião alheia. E a sua vida não muda interiormente, porque exteriormente você está sob a influência negativa de quem pensa o contrário a você. Ora, você não está dando um mau testemunho. Você não está matando, você não está roubando, você não está fazendo nada de anormal. Apenas houve uma mudança interior para melhor, para aquilo que você se sente bem. Você não se sentia bem fazendo essas coisas interiormente? Dentro de você mesmo você dizia, poxa, eu não me sinto bem assim, eu acho que eu vou cortar o cabelo. Não, eu gosto de roupa assim, eu gosto da camisa do Capitão América. Ora, e alguém vai chegar na rua agora para mim e vai dizer, olha, o Capitão América é vesgo. Eu estou preocupado com o Capitão América é vesgo? Eu acredito em Capitão América. Eu gostei foi da cor, eu gostei foi do design da camisa e eu me sinto bem. Falem o que quiser a respeito da camisa. Eu me sinto bem com ela. Eu mudei a minha vida. Eu não sou influenciado pela opinião alheia. Eu sou influenciado por aquilo que me faz bem e que, se não é vulgar, se não é libertino, eu estou bem com a camisa do Capitão América. Claro que eu nunca fui assim, porque como religioso, eu me preocupava mais com a opinião alheia. Eu queria aplausos, eu queria admiração, eu queria que as pessoas me vissem santo.
mas eu sou santo no espírito. E esta santidade no espírito reflete em mim uma boa consciência e que me fez mudar de vida e de atitude perante a mim mesmo, a autoaceitação, perante a Deus, que me vê do jeito que eu sou, não do jeito que as pessoas querem que eu seja, e perante as pessoas que têm que saber que eu não sou moldado pela opinião delas, e sim pela autossatisfação de ser feliz comigo mesmo. Isso que é importante. Isto é uma vida de mudança de convicções. Você sabe o que Deus disse ao profeta? É uma palavra que sempre permeia a minha vida nos embates do dia a dia. Eu é que sei, ao profeta Jeremias, Deus disse: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. Eu é que sei, disse Deus ao profeta, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Em outras palavras, você deve se preocupar com aquilo que eu penso de você. Você deve se preocupar com a forma que eu te vejo. Você deve se preocupar com as realizações que eu tenho para você. Paulo pegou esta informação judaica, trouxe para a graça a expressão dizendo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque tu fazendo isto, tendo um cuidado com você e do evangelho da graça, salvarás a mente. Porque cuidado pessoal não salva para a vida eterna. Cuidará de ti mesmo e da doutrina. E teus ouvintes, olha, meu amado, eu tenho uma palavra aqui de Paulo. Está em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Essa palavra mudou a minha vida durante os combates. Eu vou ler um trecho do Evangelho de Paulo à igreja de Roma. E eu quero que você aplique isso na tua vida nesta manhã. Que bom seria se as pessoas entrassem ao vivo e, no fervor desta palavra, ouvisse o que eu vou dizer aqui. Por diversas vezes eu fui tentado a desistir pela opinião alheia. O curral aonde eu estava, o pastor dito me disse: você não vai conseguir nada. Você é um negro, um semi-analfabeto. Você nunca vai ser referência para ninguém, porque você não tem sabedoria, você não tem chamado, você não sabe falar. E por diversas vezes, esta influência destruidora permeou a minha mente. O que ele disse era realmente verdade. Só que foram verdades destruidoras. E ele, ameaçado, usou isso como um golpe baixo para que eu colocasse os olhos na minha impossibilidade, tirando o foco em Deus e colocando na opinião dele, embora fosse uma verdade. Sim, eu sou negro. Sim, eu sou um semi-analfabeto. Sim, eu não sei falar direito. Só que eu não ando nessa tríplice negativa. Eu ando sobre a confissão da palavra, que é o poder dos poderes, que é a fé de Deus ativada em mim e que derruba estas negatividades, tira os olhos destas impossibilidades e coloca os olhos no autor e o consumador da minha fé. Por diversas vezes, eu coloquei a minha esperança abaixo do nível
destas impossibilidades negativas. Quis desistir, sucumbir, tropecei. Eu sei que muitas das pessoas que me ouvem estão querendo desistir. A esposa amada foi embora. Não tem força para reagir. O marido traiu, foi embora. Estão tombadas diante da vida. Algumas pessoas, com esta pandemia, perderam o seu emprego, o seu trabalho, a sua fonte de renda. Outras, por causa de uma desilusão amorosa, nunca mais se ergueram diante da batalha da vida. E a grande maioria, por conta de um trauma de infância, nunca mais se refizeram nas suas emoções. Deus é que sabe que pensamento ele tem a vosso respeito. Erga-se, mude a sua vida pela confissão da palavra. E você verá que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Sempre o melhor de Deus é infinitamente mais, está sempre por vir. Olha essa palavra. Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Romanos capítulo 4, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diz que Abraão se fortaleceu, dando glórias a Deus. Olha, diz que ele, obrigado, abençoado Wilson Veríssimo, pela sua generosidade. Olha, ele lutando contra a esperança, sem olhar, diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu sei que se você olhar para as suas condições financeiras, você não faz nada. Eu sei que se você olhar para a solidão, você fica impossibilitado. Eu sei que se você olhar para a ferida provocada por quem você amou, você desaba e cai mesmo. Mas não é para olhar para a sua condição, é olhar para aquele que disse levanta e anda. É para olhar para aquele que disse a minha graça te basta. É para olhar para aquele que te fortalece, que disse que nele você pode todas as coisas. Foi o que Abraão fez, não olhando para a impossibilidade da sua existência. Diz que sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta que ele estava diante da maior impossibilidade da vida, que era ele mesmo. Mas diz que ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. E no versículo 21 vem a palavra da minha vida, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eu estou plenamente convicto que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Embora o dito pastor tenha dito uma verdade. Negro, semi-analfabeto e que não sabe falar. Mas eu não olhei para estas impossibilidades. Embora elas causaram uma reação forte e negativa muito grande na minha mente, eu disse, eu creio, eu acredito que o Deus que vivifica os mortos chamará à existência coisas que não existem. Hoje, ainda continuo negro, ainda continuo sem saber falar e ainda continuo um semi-analfabeto. Mas eu venci. Porque aquele que veio do nada, a única opção
foi vencer. Não me restava outra opção. Ou eu caía tombado, fracassado, dando razão a ele, ou eu mostrava para mim mesmo que, embora ele dizendo uma verdade, eu não poderia me render a ela, porque era uma verdade das minhas impossibilidades. E eu não ando na minha impossibilidade, eu ando no poder de Deus. Obrigado, abençoado, pela sua generosidade. Thank you. Eu não ando na minha impossibilidade, eu ando debaixo da cobertura e do poder de Deus. Fechando essa sexta-feira com esta palavra, agradecendo e louvando a Deus pela sua vida, declarando que em todas as coisas você é mais do que vencedor, dizendo, não abra mão dos seus sonhos, mude a sua vida pela confissão de fé. Você pode. O maior dos maiores dos poderes habita em você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje eu não estaria nesse café com você. Se eu tivesse desistido lá atrás, ele hoje estaria se gloriando como profeta. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não poderia dizer, bem-vindos sejam todos a esta manhã gloriosa de confissão. Bem-vindos, melhor dia, eu vos amo com amor não fingido. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje, realmente, como um negro, como um semi-analfabeto e como alguém que não sabia falar, estaria num quarto escuro, depressivo, olhando para trás e arrependido, dizendo que eu deveria estar mesmo sob a cobertura de um homem, de um dito pastor, que com palavras que ferem, estava golpeando a vida de alguém que nasceu para vencer. Como eu persisti, não olhei para a minha fraqueza, não olhei para a minha impossibilidade, mas me fortaleci, dando glórias a Deus. Aqui estou de pé, diante da vida, declarando e confessando que aquele que luta por você é maior do que aqueles que lutam contra. Erga-te, levanta-se, força, força para viver, coragem para vencer, nasceste para vencer. Em você há uma resistência inacreditável, que é o poder sobrenatural da confissão da palavra em linha com o Evangelho. Eu não recebo você desistindo, Deus te vê avançando. Eu não te vejo você retrocedendo, Deus te vê mais do que vencedor. Assim é, para cima, com força, foco, determinação e ousadia, sabendo que em Cristo você é mais do que vencedor. Vou terminando por aqui. Escreva aí agora, meu irmão